e juntos lado a lados andamos com Jesus, expressamos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou um com você no amor de nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor de nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Estudo nesta manhã sobre encorajamento. E nós vamos aprender no decorrer do estudo nesta manhã tudo sobre a Bíblia, o que precisamos tomarmos como decisão, atitude, para nós sermos encorajados por Deus para fazer aquilo que aprova o Senhor nas nossas próprias vidas. Aleluia. Amém? Vocês vão acompanhar comigo de perto o estudo nesta manhã. Louvado seja Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia. Quem trouxe a sua Bíblia diz amém. Amém. Aleluia. Encorajamento. Repita comigo o estudo desta manhã. Estudo desta manhã É sobre encorajamento. Encorajamento. Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo 14, versículo de número 13. Aleluia. Eu posso pedir nesta manhã, alguma das irmãs que estão conosco nesta manhã, eu vou pedir o versículo e você pode se colocar em pé e fazer a leitura do versículo. Amém? Vocês concordam assim? Amém? Então vamos lá, Êxodo 14, versículo de número 13. Amém? 14, Êxodo 14, versículo de número 13. Eu gosto de pedir à minha filha Dayana que lesse para nós nesta manhã este versículo. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Amém? Para nós entendermos o que Deus fez nessa trajetória, nós precisamos mostrar para vocês um momento. Primeiro, Moisés, como líder desse povo, estava vivendo um grande momento de angústia e aflição, porque o povo sufocava o próprio Moisés. Imagina vocês nesta manhã 609 mil homens, fora mulheres e crianças que caminhavam no deserto. E quando ele chega de frente a esse enorme mar vermelho, diz a Bíblia Sagrada que o povo começaram a murmurar e questionar com Moisés. Moisés chega a um ponto que diz para nós: ficai quieto, aquietai-vos e saber que o Senhor é Deus. Chama-se encorajamento. Primeira coisa, todo o pessoal que seguia estava abalado, mas Moisés estava firme. Estava com uma convicção, uma certeza que o Deus a quem tinha conduzido ele até aquele prezado momento não ia desprezar ele para que todo morresse ali diante daquele mar vermelho, pelo próprio povo de Faraó.
E ele faz uma pergunta para Deus: Deus, e agora o que eu faço? E o Senhor diz para ele: Moisés, o que tem nas mãos? Moisés, ouvindo o Senhor, Moisés diz para Deus: Senhor, eu tenho na mão um cajado. Então Moisés toca nas águas e diga para que todo esse povo marche. Isto significa que um líder ou uma líder tem que ser encorajada, tem que ter certeza, convicção que o Deus que te chamou, o Senhor que te escolheu, é Ele que vai na frente da peleja. Pode, na verdade, você se abalar com algumas situações, porque é normal do ser humano. Mas o certo é que quando nós cremos no que diz a Bíblia Sagrada, e sobre o estudo desta manhã, sobre encorajamento, significa a tendência humana, na verdade é qualquer vento, qualquer balanço, nós desmorecermos, ou nós fugirmos da peleja, ou nós fugirmos da batalha. Mas a Bíblia Sagrada nos garante: se o Senhor é conosco, quem será contra nós? Situações em que precisamos sermos encorajados para a trajetória que Deus o designou nas nossas próprias vidas. Aleluia. Deu para você entender? Imagine só, multidões gritando, reclamando, murmurando, questionando: por que nos trouxe Moisés? Para morrermos no deserto, sermos sepultados no deserto? Moisés estava tranquilo, serenidade, tranquilidade, porque quando você serve a um Deus que fez o céu e a terra, você não se abala por nada. O vento vem, mas você está com a plataforma, você sabe em quem você tem crido. Aleluia. Vamos meditarmos em outro versículo para concluirmos o que Deus, nesta manhã, quer falar conosco através desse estudo. Isaías 41, versículo 13. Isaías 41, versículo 13. A Leidiane pode ler para nós nesta manhã. Pode ser? Isaías 41, versículo 13. Antes nós lemos Êxodo 14, versículo 13. Agora vamos ler Isaías 41, versículo 13. Isaías 41, 13. Ok? Pode ler. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Quando se fala no profeta Isaías, está falando do profeta messiânico, o homem que Deus precisou tirar ele do meio da sua família. Quando ele diz isso, em Isaías capítulo 6, ele chega a fazer uma declamação perante Deus: Senhor, eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Ele estava automaticamente dizendo: foi preciso Deus tratar com alguém da sua parentela para que ele viesse assumir o seu chamado como verdadeiro profeta de Israel. E ele, quando diz esse versículo, está querendo automaticamente que Deus está falando com ele. E ele como profeta, chamado porta-voz de Deus, ele começa a dizer: olha, se tem alguma situação na tua vida, não tema, porque o Senhor é contigo. Ele vai tomar você pela tua mão direita e vai dizer: não temas. Significa: eu não vou deixar esse movimento acabar, eu não vou deixar esse barulho terminar. Eu, Senhor, sou na tua vida e vou dar vitória nesta causa. A palavra não temas tem aproximadamente 376 vezes na Bíblia. Não temas, isso que eu encontrei. Se existe mais, eu não sei.
376 vezes na Bíblia, não temas, significa que a vontade de Deus é sempre nos encorajarmos, para ter uma certeza que tantas dificuldades que nos surgem, como uma mista que somos, mas há um Deus que peleja e que não esquece os seus propósitos e projetos nas nossas próprias vidas. Quem sente que Deus tem projeto na sua vida, diga amém. 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 Jonathan disse amém? Amém. Aleluia. Projeto, o que é projeto, pastor Lucimar? É que todos nós, quando nascemos, não nascemos e fomos gerados por acaso, porque Deus se permitiu que nós estivéssemos aqui, porque algum propósito Deus tem nas nossas próprias vidas. Não é isso que nós entendemos? Se Deus permite que nós estamos aqui, é porque Ele tem propósito, e esse propósito precisa nós sermos encorajados por chamadas atitude. Imagina se Deus quer nos encorajar, mas com o meu livre-arbítrio eu digo, não, eu não vou. Eu vou ficar em casa. Eu não vou. Significa, Deus quer nos encorajar, nós precisamos tomar atitude, porque o Senhor, Ele só vai agir na minha vida quando eu tomar decisão. Esse encorajamento do Senhor está mostrando, dizendo, olha, se você fizer a tua parte, eu, Senhor, vou fazer a minha. Se você der o primeiro passo, eu, Senhor, estarei na sua frente. Agora, se você recuar, vai perder a batalha, não vai ser chamado de encorajado. Você vai ser chamado de medroso, vai ser chamado de frouxo. Provérbio capítulo 24, versículo 10, a Bíblia diz bem claro, se vos mostrarmos fraco no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Significa, Deus quer sempre que nós tenhamos, ou que nós possamos sempre levantarmos a nossa cabeça e dizermos, de termos um pensamento positivo, dizer que vai dar certo no nome de Jesus. Mesmo que você vê tudo escangalhado, tudo desarrumado, mas a sua visão tem que ser uma visão de encorajamento, dizer, vai dar certo em nome de Jesus. Aquilo que eu não estou vendo acontecer, Deus vai fazer acontecer porque Ele é Deus. Eu só preciso, na verdade, dar os primeiros passos. Isso, na verdade, nós entendemos. Tantos versículos bíblicos vai dizer para você, encoraja, tenha graça, tenha ânimo, seja forte, seja corajoso. Vamos analisarmos aqui nesta manhã. Imagina um menino por nome de Davi. A Bíblia diz que ele foi separado a rei de Israel, ungido rei de Israel, com aproximadamente, eu quando digo aproximadamente, eu não estou afirmando com quantos anos certo ou correto ele foi ungido rei, pelo profeta Samuel. Estou automaticamente dizendo que aproximadamente, ele com 17 anos, ele foi chamado para ser ungido rei de Israel. Uma criança de 17 anos, quando ele é ungido por Israel, 13 anos ainda, ele fica aguardando o momento para sentar no trono e governar o povo de Israel. Segundo alguns historiadores afirmam que Davi assumiu o trono primeiro de Judá com 30 anos de idade. Mas aí ele venceu tantas outras barreiras e teve tantas as conquistas, porque na sua atitude o Senhor encorajava. É preciso nós tomarmos alguma atitude para que o Senhor venha nos encorajar, para que o nome de Jesus ele venha ser glorificado pelas nossas vidas. Agora, se nós dissermos que nunca vai dar certo, nunca vai dar certo. Os irmãos já falaram para observar que a vontade de Deus é que você tenha sempre um pensamento positivo. Quando se fala um pensamento positivo, nós estamos mexendo com os sentimentos de Deus para trazer para a nossa vida as conquistas que necessitamos.
Quando nós achamos que não dá certo, ou que não vai dar certo, nós queremos dizer automaticamente que perdemos a batalha, não vai, estamos já profetizando a nossa derrota. Cristão que aceita Cristo, ele foi chamado para ser vencedor, e não para ser um derrotado. Isso numa conquista espiritual. Não é de conquista de coisas materiais ou coisas materialistas nessa vida. Conquista espiritual. Quero que os irmãos leiam comigo Mateus capítulo 9. Vamos agora para o tempo e época da graça. Mateus capítulo de número 9, versículo de número 2. Mateus, capítulo de número 9, versículo de número 2. Se alguém encontrou, pode ler para nós nesta manhã. Und sie, da brach sie einen Gelähmten zu ihm, der auf einem Bett lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, sprach zu dem Gelähmten: Sei getröstet, mein Sohn, deine Sünde ist dir vergeben. Aleluia. As irmãs têm dúvida no versículo que foi lido? Não. É uma situação em que prepara, na verdade, uma situação caótica, porque os irmãos sabem que naquela época, quem era aleijado, ou quem tinha um problema físico, quem tinha esse problema físico, na verdade, não tinha valor, era desprezado. Por que, pastor, que eles eram desprezados? Porque, na verdade, nós entendemos que o povo de Israel era um povo de guerra, era um povo de peleja, era um povo que, na verdade, quando nascia uma criança, quando ele já era homem, quando era homem, classe masculina, ele já era levado a aprender a manusear, na verdade, uma espada, um escudo. E outros já podia ser chamado flecheiro. Então nós sabíamos verdadeiramente que quem em Israel nesta época passava por essa grande situação, e este moço era paralítico. Não é isso que nós lemos? Este moço era paralítico. E por ser uma pessoa paralítica, na verdade, ele nunca perdeu, na verdade, uma fé. Quando alguém trouxeram para ele, e dizendo para ele: olha, tem um homem, e o nome dele é Jesus de Nazaré, e aonde está este homem? Se alguém chega até ele, por certo, quem é paralítico vai sair andando, quem é cego vai sair enxergando, quem é surdo vai sair ouvindo. Ele foi encorajado por aquilo que ele ouviu. Ele pensou consigo mesmo: olha, me leva até a presença desse homem por nome de Jesus de Nazaré. Significa, ele foi encorajado por aquilo que ele ouviu e tomou uma atitude de fé. Se aqui tem alguém, por favor, me conduza à presença de Jesus de Nazaré. E quando ele chega na presença de Jesus, alguma coisa diferente acontece na vida dele. Vocês sabem o que aconteceu na vida dele? Jesus olha para ele e diz: olha, tua fé te salvou. Agora imagina, eu quero conjecturar com você que nesta manhã, aquele homem que tinha o braço, ou uma mão mirrada, braço atrofiado, desde nascença, e daqui a pouco mais o braço dele, as mãos começam a se movimentar, os braços começam a se mover, a perna que era atrofiada também, os ossos, os nervos, e daqui a pouco mais aquilo começa a voltar a criar nervo onde não tinha nervo, criar osso onde não existia osso, aonde existia quebradura era restaurada pelo poder da palavra do nome de Jesus.
Quando nós falamos em encorajamento, é claro, é evidente que tem atitude, acompanha a fé. E isso nós aprendemos que na trajetória, nós como cristãos, são fatos que precisam acontecer e existir nas nossas próprias vidas. Encorajamento. Tem uma prática e uma filosofia que diz: nem tudo está perdido. Quando nós cremos no milagre de Deus. Encorajamento: sempre que você for fazer alguma coisa, você deve nunca duvidar no teu coração. Eu conversava ontem à noite com a minha filha, nos lembramos de um dos milagres que aconteceu ali no Brasil. Uma menina de 15 anos de idade. O hospital famoso, muito conhecido em Itajaí, Santa Catarina, por nome Marieta Cone Bornhausen, a junta médica mandou essa moça para casa porque, segundo a medicina, uma pessoa que foi cometida essa enfermidade por nome, uma chamada cirrose hepática, uma enfermidade que dá no fígado e a barriga, isso cria chamada barriga d'água. Lá no Brasil se chama assim. E aquela menina já estava no seu leito, já não caminhava mais, porque a medicina, a junta médica, mandou para casa desenganado a menina e disse para o pai e para a mãe: não tem mais jeito para esta moça. Prepara, compra o caixão dela, porque o que tinha dos médicos fazer, os médicos fizeram. E eles, na época, nos descobriram em Itajaí. Eles moravam numa cidade por nome de Volta Grande, que é uma cidade pequena, da parte de Navegante. Chegaram lá, nós terminamos a escola dominical, chegaram para a gente e perguntaram: pastor, você pode lá fazer uma oração, porque a minha filha foi desenganada do médico, está pronto a descer à sepultura. E nós fomos lá. Uma jovem, bonita, toda a sua vida pela frente, 15 anos de idade, desenganada da medicina. E quando chegamos lá, a casa estava cheia, porque a moça já fazia toda a necessidade na cama, porque não tinha mais como caminhar, não andava mais, da cintura para baixo ela estava paralítica. Quando chegou para mim o convite, aqui vai entrar o que nós precisamos tomar alguma decisão. Eu fui encorajado e tomei uma atitude. Não é eu que vou fazer o milagre, mas é aquele a quem, porque eu, Senhor, vou clamar. Baseando na palavra de Deus que Jesus disse em Marcos 16, versículo 17: em meu nome, a seguir, em meu nome se colocará mão sobre os enfermos, em meu nome os curarão. Tomei aquela coragem, olhei para minha esposa e disse: Maria, vamos comigo. Quando chegamos lá, a casa estava cheia de gente, cheia de pessoas. Muitos curiosos e outros visitavam. Quando nós chegamos, lemos uma parte da Bíblia Sagrada que se encontra, como já citei agora, a parte do versículo, em Marcos capítulo 16, versículo 17 até o versículo 18. E ministramos ali uma palavra de autoridade, uma palavra de encorajamento, uma palavra de poder e autoridade. Aquela moça, ou muitos que nos assistiam àquela oração, ficaram pensando o que iria acontecer. Daqui a pouco mais, olhei para aquela moça e dei uma ordem em nome de Jesus: moça, levanta do teu leito em nome de Jesus. Alguém olhou para mim e disse: mas pastor, ela está paralítica, eu estou mandando andar em nome de Jesus, ajude ela. Ela não andava mais, foi na cozinha, para lá e para cá. Aquela barriga da menina que estava proximamente parecia uma senhora que estaria grávida de 9 meses, já para dar luz a uma criança, desse tamanho. Quando aquela menina começou a andar, ela saiu correndo na cozinha e voltando. O povo começou a glorificar e exaltar o nome de Jesus. Daqui a pouco mais, a barriga daquela moça estava desse tamanho.
ela foi minguando e ficou reta, para a glória do nome de Jesus. Deus, Ele não pode agir na nossa vida quando nós duvidamos, porque a dúvida não agrada a Deus. Nós temos que crer e acreditar que assim como Ele fez o céu e a terra, assim como Ele criou todas as coisas que existem pelo poder da sua palavra, Ele quer que nós sejamos encorajados pelo poder do teu nome, para também os milagres acontecerem. Aquela menina de 15 anos agora estava livre daquele mal, estava alegre, estava feliz, estava dizendo: obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, tu me curaste neste dia. Deus, chamado, abreviou os dias dela no seio da terra, ou acrescentou os dias dela no seio da terra. Vocês querem ser encorajados nesta manhã? Precisa alguma atitude. Não desistir, não desanimar, mas ter sempre a cabeça erguida, dizer que vai dar certo por aquele que a quem eu clamo, e Ele é poderoso para responder. Uma outra passagem bíblica, no mesmo livro de Mateus 14, versículo de número 27. Mateus de número 14, o verso de número 27. Você já ouviu tanto falar nessa passagem bíblica? A Daiana pode ler para nós desta manhã. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tenha de bom ânimo, sou eu, não temais. Quem conhece esta passagem bíblica? Vocês conhecem? Você sabe quem foi essa pessoa que Jesus o direcionou a palavra? O homem por nome chamado Pedro. A Bíblia diz que Jesus vinha do monte e uma certa hora da madrugada os seus discípulos estavam no barco e Jesus começa então a caminhar por cima da água. Quando Pedro e os demais que estavam na embarcação disseram, observando distante, é uma visagem. Não, eu estou vendo alguém diferente, é uma visagem, não é normal. Jesus, ouvindo isto, disse para ele: não tem mais. Foi isso que você falou nesta manhã? Sou eu. E Pedro, olhando para a situação, ouvindo o que Jesus havia falado, disse: mestre, se és o Senhor mesmo, manda que eu vá até onde está o Senhor. E Jesus diz para Pedro: Pedro, então vem, Pedro. Pedro desce do barco e começa também a caminhar sobre as águas. Chega-se um momento que Pedro duvida, significa Pedro que saiu encorajado, saiu com fé, através de uma atitude. Ele, no momento que o vento, sentiu um pouco do vento, deu-lhe medo, perdeu e começou a se fundiar na água. E começou a clamar por Jesus. Jesus, estende a sua mão, levanta Pedro. Isso significa, em alguma circunstância da nossa vida, nós vamos se abalar, porque é normal do ser humano. Mas nós não podemos perder a visão de ânimo, de coragem, ou sermos encorajados por aquele que nos escolheu para uma tarefa de tanta dificuldade que passamos e enfrentamos.
Se você ler esse contexto, você vai entender o grande milagre que Jesus operava na vida de Pedro. A Bíblia diz que a fé de Pedro foi abalada. Veja só uma coisa aqui. Aprendemos uma coisa aqui nesta manhã através dessa lição. Ele foi encorajado. Ele acreditou que diante dele vinha o Mestre Jesus de Nazaré, andando por sobre as águas. Isso chama-se dom de maravilha. Aleluia. Pastor, que dons era esse que Jesus operou diante do seu discípulo? Chamado dom de maravilha, que mexe ou que movimenta através da natureza. Mas nesse momento Pedro foi encorajado. Pedro teve fé, atitude, e Pedro foi encorajado, não foi? Ele desce do barco. Quando ele desce do barco, automaticamente já tinha que desfundar, não tinha? Mas a minha Bíblia diz, e você vai ler esse contexto, você vai entender, que Pedro caminhou alguns metros ao encontro de Jesus. Isso pode acontecer na nossa trajetória. Mas não quer dizer que você vai perder a batalha. Porque Pedro não fundiou. Pedro não morreu afogado. Jesus apenas deu as suas mãos: levanta, Pedro. Homem de pouca fé. Isso significa que em algum momento da nossa vida nós podemos ser abalados. Mas nós não vamos perder a batalha. Porque ela já foi vencida pelo poder do sangue de Jesus. Nós queremos sempre falar em Mateus. Nós vamos ler em Atos. Atos capítulo de número 23, versículo 11. Atos capítulo 23, versículo de número 11. Atos 23, versículo de número 11. Daiana, está pronta? Lidiane, pronta? Pronta? Você quer ler para a gente? Não? Lidiane? Pode ler, Daiana. Pode ler? Depois eu peço. Isso. Na noite seguinte, o Senhor conduz-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém. Assim importa que também o faças em Roma, de comer nem beber, enquanto não matem-se Paulo. Aleluia. Toma o teu assento. Uma passagem bíblica. Nós conhecemos bem a história de Paulo, que antes, para vocês entenderem, antes, o nome dele era Saulo, era chamado na época Saulo de Tarso. Quem era este homem? Segundo a Bíblia Sagrada, este homem nos afirma dizendo que ele estudou em umas melhores faculdades da época, chamado um escriba muito famoso, chamado por nome de Doutor Gamaliel. Foi um homem estudioso, mas porém, aquele católico que tinha uma carta de Roma, e nós, conhecendo a história de Saulo, nós vimos que ele faz parte de um dos primeiros mártires da Bíblia, chamado Estevão. Quem conhece essa história diz amém?
A Bíblia diz que Estevão era cheio do Espírito Santo. Segundo até alguns historiadores afirmam que Estevão era irmão de uma moça que Saulo gostava. E diz alguns historiadores que Saulo participou desse chamado apedrejamento. Agora, deixa eu voltar um pouquinho para que os irmãos entendam. A Bíblia chega a nos afirmar, alguns estudiosos, que quando Estevão estava sendo apedrejado, simplesmente porque ele pregava a palavra de Deus, ele anunciava as boas novas de Cristo Jesus. Sim. Obrigado, Thomas. E isso, na época, lhe causou grande problema, porque o povo, na verdade, guardava nos seus sentimentos ainda uma lei mosaica. E quando surge o Evangelho, surge uma perseguição muito grande, porque eles não entenderam, e alguns hoje entendem, porque a graça de Deus também chegou sobre eles, e hoje a gente vê o Evangelho com essa misericórdia sendo expandido e espalhado por toda a face da terra. Isso é lindo, quando a gente vê Deus trabalhando desta maneira. Mas nesse apedrejamento, diz alguns historiadores que Paulo participou da morte de Estevão. E chegou-se no momento em que Jesus se manifesta para Saulo. Quando ele vai de caminho de Damasco, ele mais uma equipe de soldados, para mandar prender alguns crentes, chicotear alguns cristãos. Quando chega no caminho de Damasco, a Bíblia Sagrada nos afirma dizendo que Jesus se manifesta para Saulo de uma forma tremenda. Ele escuta uma voz, quando vem junto com os seus amigos, deveria ter alguma oração em alguma casa de alguns irmãos que estavam orando ao Senhor Jesus. E ela, nessa trajetória, tinha pedido carta com uma liberdade para prender os crentes, espancar os crentes. Quando chega justamente no caminho de Damasco, diz a Bíblia Sagrada que Paulo teve encontro com Jesus. Jesus fala com ele, se manifesta de uma forma gloriosa. E Jesus usa um termo desta maneira: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo, atônito em cima do cavalo, já caiu por terra e disse: Senhor, eu não estou perseguindo o Senhor, não. Eu estou perseguindo uns crentes que estão por aí pregando uma certa doutrina, um certo ensinamento que nós não estamos entendendo, e está levando muita gente com eles. E Jesus disse para Saulo: Saulo, por muito que tu tenha me perseguido, tu serás perseguido. Ele cai do seu cavalo e 3 dias, nesse mesmo dia, Jesus se manifesta num sonho tremendo e profundo ao homem por nome de Ananias. Ananias vai lá na rua chamada direita, que tem um tal de Saulo. Saulo? Não vou, Senhor. Este homem, eu conheço a trajetória dele, ele bate nos crentes, espanta os crentes, manda prender os crentes. Não quero saber desse homem. Ananias, Jesus diz para Ananias em sonho, numa grande revelação em sonho: para você ele não presta, para você ele é tudo isso, mas para mim ele é um vaso escolhido. E a partir de hoje você vai lá e coloca a mão sobre ele e deixa o resto que eu vou fazer. Mais ou menos dessa maneira. E diz a Bíblia Sagrada que quando Ananias chega lá, Paulo ainda estava, automaticamente, eu creio que estava arrebatado ainda. Porém,
a Bíblia diz que o resplendor de Jesus foi tão grande na vida de Saulo que ele ficou cego. E Jesus disse para ele: Ananias, vai lá, coloca a mão sobre ele, eu vou de volta dar visão para ele. Significa, tirando a visão de ser agora um homem carnal e dando agora uma visão espiritual. Quando Ananias chega e coloca a mão na cabeça de Saulo, as escamas dos seus olhos caem e Paulo começa a enxergar de novo. Bendito seja Jesus. O que aconteceu na minha vida? Agora eu quero ser também um crente diferente. Aleluia. Nesse versículo que nós lemos, ele estava sendo levado preso para Roma. E Jesus se manifesta mais uma vez a Saulo e diz: Saulo, não tem mais. Jesus estava encorajando: não temas. Eu, Senhor, vou te dar vitória nessa trajetória. Não fiques tu preocupado, porque eu estou contigo nesta peleja. E ele agora, vê se ser chamado agora Saulo, e ele agora é chamado por nome de Paulo, que conhecemos todas as histórias, que foi um homem que escreveu aproximadamente 13 cartas encontradas dentro do Evangelho. Sem contar o livro de Hebreu. Também alguns historiadores afirmam que também foi Paulo que escreveu. Nós começamos a entendermos nesta manhã algumas situações podem tentar roubar a nossa fé. Algumas situações podem tentar bloquear nossos sentimentos de saber ou pensarmos que verdadeiramente estamos sozinhos nesta peleja. Jesus, quando se apresenta a Paulo, diz: Paulo, não temas, estou contigo. Você vai passar por essa prova. Ninguém vai tocar em você, porque sou o Senhor que te conduzo por essa trajetória. Mas quando Jesus diz para Paulo: por muito que tu me perseguires, tu serás perseguido. Nós conhecemos a história de Paulo e sabemos de todos os momentos e todas as dificuldades que ele teve que enfrentar na trajetória por servir a Jesus de Nazaré. Quantos querem ser encorajados nesta manhã? Amém. Aleluia! Aleluia! Vocês não terão medo de prisão? Não terão medo de ser açoitado? Não terão medo de nada? Quando se fala em encorajamento, significa: por amor a Jesus, eu dou a minha vida. Porque Jesus disse através da sua palavra: aquele que der a sua vida por amor de mim, receberás tantas vezes mais ainda lá na glória. Ser cristão é estar disposto a sofrer algumas consequências, mas sermos encorajados pelo poder do sangue de Jesus. Quando nós temos esse pensamento, maior é aquele que está conosco do que aquele que está aí fora neste mundo. Amém? Vamos nos colocar de pé. E eu queria ouvir uma oração. Daí ela vai estar nesse momento orando a Deus. Aleluia! Agradecendo a Deus por esse estudo. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta manhã que tu nos concediste, por estar diante da tua presença. Aleluia! Glorificado seja o teu nome, Jesus. Eu te glorifico, Deus, por tudo, Senhor. Aleluia! Amém? Que Deus abençoe as irmãs. Aleluia! Deus o abençoe e, por certo, nos preparará o Senhor para o próximo domingo. Nós trazermos outro estudo aqui sobre qualquer assunto que as irmãs gostariam de aprender. Estudamos esta manhã sobre, qual é o tema mesmo? Sobre encorajamento. Encorajamento significa atitude, fé. Nem tudo está perdido quando nós cremos que servimos o Senhor, que tem poder no céu e na terra. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês, que tenham um bom dia e que possa ter as suas conquistas diante de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa nos abençoar a todos vocês de uma forma toda especial. Amém? Como é que falamos? A paz do Senhor, meus irmãos. A
Paz do Senhor, E que o amor de Deus, a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos. E todos dizemos juntos, Amém. Que Deus o abençoe mais uma vez vocês em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.